somos muitos. E criamos mundos diferentes. Mas a humanidade deseja as mesmas coisas. Hoje, as riquezas de um novo mundo se espalharão pelo planeta, criando novos desejos, novas riquezas e novos conflitos. Isso fará nascer um mundo interconectado. Em meio ao caos de um planeta implacável, muitas espécies fracassarão. Mas para uma delas, tudo se encaixaria com perfeição. E uma série de sucessos abriria caminho para o triunfo da humanidade. Esta é a nossa história. A história de todos nós. Humanidade, a história de todos nós. Em 1579, no Oceano Pacífico ao largo da costa da América do Sul, um navio levava a cabo uma missão que lançaria uma nova era para a pirataria. Pequeno, rápido e armado com 18 canhões. Tinha ao leme o inglês Francis Drake, filho de um fazendeiro navegador destemido e o mais bem-sucedido pirata da história. Em sua mira, um galeão espanhol carregado com um metal tão valioso que mudaria o mundo. Drake tinha uma parceira secreta para seus crimes de pirataria, a rainha inglesa Elizabeth I. Drake recebia ordens assinadas pela coroa britânica, o que significava que ele podia perseguir navios espanhóis. O que ele fazia era pirataria. Ele já tinha saqueado 70 navios espanhóis. O rei da Espanha pôs sua cabeça a prêmio. Número 1. 10 milhões de dólares de hoje. Fogo! Morto ou vivo. O navio espanhol chamado Cacafuego se dirigia para a costa do Panamá com a carga mais valiosa já vista nos mares. Em seus porões, 26 toneladas de prata das Américas, no valor de 30 milhões de dólares de hoje. Barris foram atirados da popa do navio para diminuir a velocidade de Drake. Então ele se aproximava devagar, lentamente, quase imperceptível, e não parecia ameaça. Por que esperaria uma ameaça? Não havia navios estranhos no Pacífico. Disfarçado em inofensivo navio mercante espanhol, o navio de Drake caçou o Cacafuego por 14 dias. Nada funciona melhor do que enganar. Se você puder fazer o inesperado, se você puder enganar seu inimigo para que ele pense que você vai fazer outra coisa, você vai ganhar uma vantagem na batalha. Quando se trata de dominar e a única moeda de troca que resta é a vida, ela continuará a ser tomada como tributo frente a qualquer disputa que tenhamos na humanidade. Mas Drake não podia arriscar um ataque fatal. Em vez de partir diretamente para a luta com outro navio, onde ele pode afundar esse navio, mas arrisca ter seu afundado, ele prefere chegar o mais perto possível e tomar o outro navio de assalto. Pronto. Seu plano era um ataque cirúrgico feito de perto para derrubar o mastro principal do galeão espanhol. O sucesso no campo de batalha, seja em terra ou no mar, depende de obter a vantagem a seu favor na hora certa. De modo que, quando chegar o momento, você age com perfeição. Preparar! Fogo! 2 balas de canhão acorrentadas.
quebraram o mastro. O navio já não podia fugir nem que quisesse. Estava incapacitado. Foi o maior roubo de carga que se viu. O suficiente para pagar toda a dívida nacional da Inglaterra e financiar o governo por um ano. A prata americana seria a chave para uma nova economia global que transformaria a vida nos 4 cantos do planeta. Em 50 anos, espanhóis e portugueses conquistaram vários impérios no Novo Mundo. Do Novo México no norte à Argentina no sul. E no alto dos Andes, na América do Sul, uma descoberta lançaria uma nova era na história da humanidade. Potosí, uma montanha de prata. Formados quando as placas continentais colidiram há 170 milhões de anos, os Andes são a maior fonte de prata do mundo. O magma da crosta terrestre empurrou os ricos veios de prata para a superfície, criando em Potosí veios de prata de até 4 metros de espessura. Nos primeiros 300 anos, Potosí supriria 80% de toda a prata do mundo. Sempre damos valor ao que é raro. E se pode pegar a prata e criar pedaços menores, de modo que ela se torne moeda de uso corrente, com a qual se pode comprar, intercambiar com outras sociedades, aumentando assim a riqueza do mundo inteiro. O ouro e a prata começaram a fazer o papel que o trigo teve anteriormente. E começaram a ter um valor propriamente dito, intrínseco, dado pela dificuldade de encontrar ouro e encontrar prata, por sua escassez relativa. Mas em 20 anos, os mais ricos veios foram extraídos, o que deixou os engenheiros espanhóis com um problema. O minério restante era de baixa concentração e a prata já não podia ser extraída usando calor. Os espanhóis nunca tinham encontrado minério de prata antes e não sabiam como refiná-lo. A técnica que usavam basicamente fervia o minério. E a riqueza da América ficou presa na rocha. Mas em 1553, um homem chegou com uma fórmula secreta, chave para a riqueza do Novo Mundo. Bartolomeu Medina. Experimentador, inovador, empreendedor. Comerciante de tecidos na Espanha, ele viajou 8.000 quilômetros para fazer fortuna. Sua ideia construiria novas cidades e impérios, criaria novos modos de vida, lançaria novos conflitos e ajudaria a financiar algumas das maiores maravilhas feitas pelo homem. Mercúrio. Uma fórmula química para extrair prata usando mercúrio. Mas de início a fórmula que tinha funcionado na Europa falhou. Medina não percebeu que o minério de prata dos Andes tinha menor teor de cobre do que o da Europa. Então a fórmula não funcionou. Durante 6 meses, ele fez experiências procurando uma solução. Tenho sofrido de angústia mental. Tenho implorado a Nossa Senhora que me ilumine e guie para que eu possa ser bem-sucedido.
Água. Medina era um empreendedor que viu um problema e fez experimentos até encontrar uma solução. Finalmente uma luz. O integrante que faltava era uma substância comum usada para curtir couro, o sulfato de cobre. Reagindo com o mercúrio, o catalisador que faltava, ele separava a prata de suas impurezas. Achei! Foi a chave para tornar as minas de Potosi na fonte de prata mais rica que a humanidade já conheceu. O que Medina fez foi tornar as minas da América do Sul muito mais produtivas. E o fluxo de prata que entrou no mercado global aumentou muito. Com 220 toneladas de prata por ano, Potosi se tornou o maior complexo industrial do mundo. A cada ano, em 3 gigantescos fornos, os espanhóis cunhavam 2,5 milhões de moedas de prata. Pesos de Otocho, peças de 8, a primeira moeda universal. A prata se tornou a chave da prosperidade humana. As moedas espanholas corriam o mundo inteiro, unindo tudo numa rede de comércio. Uma moeda valia o equivalente a $80 de hoje e foi de curso legal nos Estados Unidos até 1857. O pergaminho e os pilares da estampa espanhola inspiraram um dos símbolos mais poderosos do mundo, o cifrão. O resultado foi extraordinário. A economia do mundo inteiro foi influenciada quando a prata explodiu nas Américas, atravessou o Pacífico e chegou à Europa. E houve um incrível boom de prosperidade. Este é o verdadeiro início da globalização. A interconexão do planeta, produto da globalização, foi positiva, mas quiseram nos impor uma só maneira de globalização, a comercial. O comércio globaliza, mas poder comprar o mesmo tênis no planeta inteiro me parece uma globalização bastante pobre. O que interessa é a globalização das diferenças e a grande lição é que somos todos diferentes e todos somos iguais. E isso deve ser aprendido. A riqueza está na diferença, os direitos estão na igualdade. A frota espanhola embarcou 50.000 toneladas de prata para fora das Américas, criando um novo comércio atlântico. De repente, grandes quantidades chegaram ao mercado, o que realmente transformou todo o comércio europeu. E o que se viu foi um novo boom econômico na Europa. Novos centros comerciais floresceram. Sevilha, Lisboa, Londres. Um em especial na costa de um pequeno país, a Holanda, se tornou a cidade comercial mais rica e importante do mundo. Amsterdã. Cidade de dinheiro novo, de desejos novos. Ela detonaria o maior boom financeiro do mundo e apostaria seu futuro em uma flor. A tulipa. Amsterdã, 1639. Cidade em efervescência, com dinheiro novo. Um século após a conquista do Novo Mundo pelos espanhóis, as riquezas das Américas e a explosão do comércio mundial fizeram da Holanda o país mais rico do planeta. A Holanda controlava metade do transporte mundial. Tinha mais milionários do que qualquer outro país. A maior renda per capita da Europa. E uma cidade com paixão pelo jogo.
Apanhado pela febre da empolgação também foi Jan van Gogh. Um artista em ascensão, à procura de um modo de fazer fortuna. Numa cidade rica, de mercadores e de grandes empresas, ele queria movimento, queria tomar parte da ação. Novas riquezas criam vontades por novos luxos. E uma importação exótica seduziu a imaginação do público. A tulipa. Importadas da Turquia, os tipos mais exóticos de tulipas foram criados por um vírus que atacava apenas certos bulbos, o que os tornava raros e difíceis de cultivar. Hoje, um bulbo de tulipa vale cerca de 50 centavos de dólar, mas na Holanda de 1636, os bulbos mais raros eram vendidos por 100 vezes o seu peso em ouro. Os mercadores de Amsterdã inventaram um jeito de ganhar dinheiro. Nascia a especulação. No fundo das tavernas, mercadores de tulipas vendiam não flores ou bulbos, mas o direito pela próxima safra. O primeiro mercado do futuro do mundo. Hoje, qualquer produto agrícola é vendido no mercado futuro. Se pode comprar colheitas que não foram plantadas. Do mesmo modo, as tulipas eram compradas antes de saírem da terra. Em um mês, em novembro de 1636, o preço das ações de tulipas quadruplicou. Van Gogh viu a oportunidade. Até então, se você não fosse nobre ou grande comerciante, você não era rico, mas apareceu a chance de gente comum ficar rica. Confiando no rápido retorno, Van Gogh investiu todas as suas economias em ações de tulipas. No começo de dezembro, o preço dos bulbos de tulipas chegou a ser 10 vezes mais alto do que o do mês anterior. Uma bolha começou a se formar. Em 12 de dezembro, o preço voltou a duplicar. Em um leilão da cidade de Leiden, os 7 órfãos de um estalajadeiro apostaram sua esperança no futuro na pequena coleção de bulbos de tulipas do pai falecido. Em menos de uma hora, cada criança ganhou 40 vezes a renda anual de um artesão médio. As tulipas tornaram os órfãos milionários. E o preço continuava a subir. A Holanda era presa da mania pela tulipa. Quando você vê o preço da tulipa subir, você sente que seria bobo não embarcar nessa onda e subir junto. 3 dias depois, Van Gogh, como muitos outros, comprou mais ações de tulipas. Você sabe que uma tulipa vale apenas uma tulipa e não uma fortuna. Mas se outras pessoas acham que ela vale uma fortuna, você vai ganhar muito dinheiro. Em janeiro de 1637, o preço dobrou novamente. Atenção! Nós estamos retomando a venda de direitos de tulipas! Nesse momento, alguns investidores espertos resolveram vender seus direitos e fizeram fortunas. Tudo no mercado financeiro é questão de timing. A hora em que você entra e a hora que você sai dele. Na economia de mercado, quem produz inovações, simplificando, vende, alguém paga e quem comprou faz com aquilo o que quiser. Van Gogh pensou assim e confiou que o mercado continuaria a subir sem parar.
Posso me colocar no lugar dele. Ele viu os órfãos ficarem ricos e pensou: eu quero estar nesse lance. Se eu não entrar, eu vou perder o barco. Eu vou perder essa chance. Infelizmente, o seu time foi errado. De repente, em 3 de fevereiro de 1637, em um leilão da cidade de Haarlem, uma partida de bulbos de tulipas não foi vendida. Em poucos dias, os investidores entraram em pânico e correram para vender suas ações. Mas não houve compradores. Os preços despencaram. Tulipas vendidas a 5.000 guilders já não tinham valor. Da prosperidade à ruína. Os investidores holandeses descobriram uma verdade que a humanidade aprende até hoje: que o valor dos investimentos pode subir e pode descer. Fortunas e falências nos acompanham desde que o comércio foi inventado. Mas o que houve de diferente na história das tulipas é que gente como Van Goyen, não especialista, não comerciante e não qualificado para entender o valor do bulbo, foi envolvido neste mercado e, francamente, não estavam em posição de absorver o risco. É terrivelmente injusto que se tenha inventado uma moeda e os especuladores, que são muitos poucos, ganhem tanto. E as pessoas comuns ganhem tão pouco. Por isso as bolsas de valores também quebram e entram em crise. Van Goyen ficou arruinado. Ele nunca fez fortuna e pagou suas dívidas com sua arte. Mais de 1.200 pinturas e 800 desenhos. Ele se tornou um dos maiores e mais prolíficos artistas da Holanda. Novas fortunas transformaram a sociedade na Europa com novos desejos e novas tentações. Isso levou um grupo de religiosos radicais a rejeitar esse mundo como corrupto e ateu. E a empreender uma jornada que transformaria o futuro de um continente. A América do Norte. Chamando a si mesmos de peregrinos. Chegaram a um novo mundo em busca de liberdade religiosa. Os peregrinos rejeitaram a sociedade em que estavam. Acreditavam que o único modo de manter suas crenças religiosas intocadas era indo embora para algum lugar onde não seriam incomodados. E mais importante, onde seus filhos não seriam tentados pelo que tinham visto na Inglaterra e na Holanda. Tínhamos a grande esperança e o grande zelo interior de poder estabelecer uma base sólida para propagar e fazer avançar o Evangelho de Cristo nessa remota parte do mundo. A América representava um quadro em branco porque todos pensavam que era vazia. Acho que a Europa deve tudo à América. A Europa moderna deve absolutamente tudo à América. Inclusive, como assinala Hermann Arciniegas, um conceito fundamental e interessante, poucas vezes pensado, que dá para a Europa a possibilidade de sonhar. Mas os peregrinos lutaram muito para sobreviver. Desembarcaram no começo do rigoroso inverno da Nova Inglaterra. Suas plantações fracassaram. Má nutrição, fome, doença. – 102 homens, mulheres e crianças fizeram a viagem. 6 meses depois, 50 deles estavam mortos.
Tem alguém vindo pra cá. Cubram os mortos. Vamos enterrá-los logo. Os peregrinos enterraram os mortos ao alvorecer para esconder o fato de estarem enfraquecidos. Porque a terra onde se instalaram não estava vazia. Ela pertencia aos Wabanaki. O encontro desses dois mundos logo daria forma ao futuro da humanidade. Força! Força! Na Nova Inglaterra, 50 pioneiros se preparavam para lutar por suas vidas. Vamos lá! O futuro de um continente estava em risco. Nem todos eram peregrinos. Entre eles havia um soldado, Miles Standish. Bravo e impetuoso, era o comandante militar do grupo. Aqui, venha por aqui. Tem alguém ali. Levantem as cercas, vamos, rápido! Senhoras, para dentro! Bem-vindos! Ingleses, bem-vindos! A 5.000 quilômetros de casa, o primeiro nativo americano que os peregrinos encontraram falou com eles em sua própria língua. Samoset, um chefe Wabanaki, aprendeu inglês de visitantes anteriores a esta região. Pensemos no quanto os ingleses ficaram apavorados por estarem aí. Devem ter pensado assim: é um sinal de Deus? Claro que é um sinal de Deus. Ele fala a nossa língua. O encontro poderia ter sido muito violento. E Samoset deveria ter muito mais crédito por fazer as coisas avançarem assim. No dia seguinte, Samoset trouxe outro guerreiro que falava inglês. Squanto. Diplomata e político, o homem ensinaria os peregrinos a sobreviver no novo mundo. Squanto tinha passado um ano na Europa. Raptado e vendido como escravo na Espanha, ele conseguiu a liberdade e foi para Londres, onde aprendeu inglês. Contratado como intérprete de comerciantes ingleses, acabou ganhando a chance de voltar para casa. William Bradford, governador dos peregrinos, escreve: Squanto foi um instrumento especial, mandado por Deus, e ficou conosco até morrer. Conduzindo os peregrinos por seu mundo, forjando amizades e alianças, ele foi um guia de sobrevivência no novo mundo. Ensinou a eles o que seu povo aprendeu sozinho em anos. Na realidade, a migração, em algum momento,
tem uma função equivalente à de cobrar impostos. Se não posso pedir a você parte de sua riqueza para melhorar minhas condições, vou desfrutar parte de sua riqueza em sua terra, em sua indústria, em sua economia. Os cultivos trazidos da Europa pelos peregrinos fracassaram no solo pobre e arenoso. Esquanto os ensinou a pescar e a usar o que apanharam como fertilizante. Realmente deve ter parecido uma revelação. Ver gente tornar o solo mais produtivo para os primeiros peregrinos deve ter sido uma surpresa. O peixe não vai crescer, irmão. E mostrou uma coisa que nunca viram antes. Milho. Chave de sua sobrevivência e até hoje o mais difundido cultivo agrícola das Américas. William Bradford registra. Plantamos quase 81 mil metros quadrados de milho, conforme a maneira dos índios. E agora começamos a fazer a pequena colheita. Recuperamos bem nossa saúde e as coisas andam bem. Eles descobriram, talvez com surpresa, que os índios não eram simples selvagens que caçavam e pescavam, mas que cultivavam a terra. Houve troca de ideias. Cada lado aprendeu com o outro. E parecia uma organização produtiva para os dois lados. Comunidades pré-hispânicas modificaram o hábitos europeu. Quer dizer, o modo de pensar, agir e sentir europeus. Entre outras coisas porque houve intercâmbio de produtos, intercâmbio de sabores, intercâmbio de mulheres, intercâmbios sexuais e sensuais. Um momento de cooperação bastante raro na história do Novo Mundo. Os peregrinos eram importantes pelo que representavam em termos da preparação da Europa para explodir além do Atlântico e se reproduzir não só na América do Norte e do Sul, mas em outras partes do mundo. 10% dos americanos de hoje descendem desses primeiros 50 pioneiros. E milhares mais seguirão. Em 100 anos construíram grandes cidades que rivalizaram com as europeias. Charleston, Filadélfia, Nova York, Boston. 50 pioneiros que deram as costas a um mundo dedicado a ganhar dinheiro. Lançaram os fundamentos dos Estados Unidos, a maior nação mercantil do planeta no futuro. Mas enquanto a cultura do milho transformava a América, um novo produto tomava o mundo de assalto, o açúcar, e mudaria o destino de outro continente. A África. E levaria uma líder mulher, uma rainha guerreira, a uma luta desesperada por seu reino e seu povo. Estamos em Ndongo, África Central. Hoje parte do norte de Angola. Em uma luta que deu forma ao mundo em que vivemos hoje, uma mulher tentava manter o controle de seu reino. A rainha Nzinga Bandi. Estrategista, habilidosa, rainha guerreira. Nzinga era uma mulher feroz, que era rainha, mas era muito complicada. A rainha Nzinga combatia um inimigo formidável. Os portugueses. Eles queriam seus territórios e seu povo escravizado. As plantações portuguesas do Novo Mundo precisavam de força de trabalho para fazer um novo produto que mudaria a humanidade: o açúcar. Os humanos são atraídos para o doce, mais do que qualquer outro sabor. Hoje, ingerimos metade do nosso peso em açúcar por ano.
Nas Américas e no Caribe, espanhóis e portugueses fizeram enormes plantações de açúcar. As pessoas sempre quiseram alimentos de luxo com gosto bom. E a procura por luxos motivou explorações pelo mundo e espalhou redes comerciais. A agricultura em escala industrial levou à demanda de mão de obra a uma nova mercadoria. Seres humanos. Como muitos dirigentes africanos, a rainha Nzinga tinha vendido cativos e prisioneiros de guerra aos portugueses. O comércio de escravos africanos foi uma conspiração, infelizmente, entre europeus gananciosos e elites africanas. Nzinga comerciava escravos, ela mesma como muitos monarcas na África da época. Mas ela vendia escravos, outros africanos, prisioneiros de guerra, para se defender contra a invasão dos portugueses. À medida que o açúcar de cana se expandia, também se expandia a demanda por escravos africanos. Seus clientes comerciais se voltaram contra ela. Agora queriam escravizar o povo dela. Numa fortaleza de montanha, ela se preparou para defender seu reino e seu povo. Contra ela estavam não só os portugueses, mas os aliados africanos deles. Ela enfrentaria senhores da guerra que tiravam vantagem de um grande mercado de pessoas. Eram traficantes de pessoas e tinham armas. Com a rainha Nzinga estavam suas irmãs, as princesas Mukambo e Kifunge. Ei! Zaku! Zaku! Kendila! Os undangos foram vencidos. Presos. As princesas Mukambo e Kifunge escravizadas. Em mais de 3 séculos, traficantes de escravos europeus transportaram mais de 15 milhões de africanos para um novo mundo. A maioria da África Central. É um dos momentos mais horrendos e dolorosos da história humana moderna, tanto para europeus quanto para africanos. A rainha Nzinga pessoalmente escapou. Nos 20 anos seguintes, até sua morte, ela lutou e negociou e fez acordos para manter um Ndongo longe do jugo português. Acho fascinante ter havido uma mulher tão poderosa na história da África quanto a rainha Nzinga. Ei, Nakuna! Uma figura muito complicada e muito brilhante, diplomática da história africana. As mulheres são as que mais se atiram, as que mais jogam tudo. Essa também foi uma lição ensinada há muito tempo atrás e que abriu caminho a muitas outras mulheres. 250 anos depois, a escravidão foi abolida. Livres para sempre. O gosto da humanidade pelo açúcar transformou a face e a civilização de 2 continentes. Hoje, quase 1/5 da população das Américas tem origens que remontam à África. E enquanto uma nova economia mundial transformava a vida na África, mais longe, na Índia, as riquezas das Américas ajudavam a tornar seu governador o homem mais rico do mundo.
e ajudavam a construir um dos mais épicos monumentos do planeta. Em 1631, na fortaleza de Burhanpur, na Índia Central. O homem mais rico do mundo estava em campanha para consolidar seu poder. Era Shah Jahan. Imperador de 100 milhões de pessoas. Seu nome significa Rei do Mundo. Shah Jahan foi o rei dos reis, na época de ouro dos grandes mongóis. E ele expandiu o alcance do império. A riqueza de Shah Jahan era legendária. Um cronista descreve uma só de suas propriedades. 340 quilos de pérolas, 125 quilos de esmeraldas, 3 tronos de prata, 100 cadeiras de ouro e prata, 100 mil pratos de prata. Contribuía para sua fortuna uma série de portos comerciais ao longo da costa indiana, acolhendo milhares de mercadores europeus cheios de prata americana. A prata abriu muitíssimas portas para eles e no longo prazo eles tinham uma moeda para comercializar. Tinham algo que os asiáticos queriam e podiam comprar tecidos, algodão, seda, especiarias, pimenta, canela, mercadorias exóticas. 100 toneladas de prata entravam na Índia todos os anos, gerando milhões em impostos pagos a um homem. Shah Jahan. Um nobre traidor, Khan Jaran Lodi, se rebelou e foi aprisionado. Agora, vai pagar o preço. Com o imperador em campanha, sua esposa favorita dava à luz seu 14º filho. Seu nome era Mumtaz Mahal, a joia do palácio. Ele tinha muitas esposas, mas ela era a favorita dentre todas. Os cronistas dele dizem que ela era a grande inspiração por trás do trono. Mas sua vida corria perigo. Ela estava perdendo sangue. Nem o poder, nem a riqueza de Shah Jahan poderiam salvar a mulher amada. Aí estava um homem que tinha o mundo nas mãos. Um homem que tinha riquezas que não se podia contar. Mas ele perdeu a amada. Ele perdeu o que não podia controlar. Arrasado, Shah Jahan encomendou um túmulo para a amada esposa. Centenas de toneladas de mármore branco incrustado de pedras preciosas, com um custo hoje equivalente a 70 milhões de dólares. Um monumento permanente ao poder da prata. O Taj Mahal.
O comércio global e a riqueza em grande escala criaram uma das estruturas mais icônicas da humanidade. O maior, o mais alto. Gastaremos os 350 anos seguintes construindo monumentos ao nosso poder econômico e nosso mundo interconectado. São as riquezas reveladas de um novo mundo. Uma nova moeda global que lançou pirata oceanos afora. Novos produtos, novos desejos. E novos conflitos que transformaram cada continente do planeta. Esse tipo de globalização que vivemos no momento, onde um banco quebra na Islândia e causa turbulência no meio oeste americano, na verdade começou no século XVI, com a criação da moeda universal. Ninguém, 600 anos depois, podia imaginar, com a precisão devida, que com tanta expansão de moedas se podia construir 3 caravelas que podiam armazenar montes de ouro que demoravam meses para chegar. E quando chegavam, quanta pressão esse ouro não produzia? Bom, aí começaram a ser gerados fenômenos que deram a inflação. E os pioneiros continuaram a entrar nos espaços abertos do mundo. E novas aventuras. Descobertas. E uma era de revoluções. Lançaram a humanidade no mundo moderno.